E foi pela Canção Nova, porque eu fiz caminho e fiz uma experiência na Canção Nova durante 2 anos. E uma vez eu estava em Queluz, inclusive foi um dos encontros muito marcantes, né? Que eu tive a proximidade tanto com o Padre Jonas como com o Padre que me. O diácono, na verdade, que me acompanhava, que era o diácono Nelson Correia. Então ele foi muito, muito, muito importante na minha vida. Muito. Porque ele falava assim: olha, nós vemos em você. Inclusive foi quando eu conheci o Diego Fernandes, que ele era seminarista lá na Canção Nova. E aí o Nelson e a Márcia, eles falavam: a gente vê traços de vocação sacerdotal em você. Então a gente queria que você entrasse no seminário da Canção Nova. Eu falei: eu não quero. Se for para entrar no seminário, eu saio. Não quero. Só que eles insistiam. Não, a gente vê isso em você. Você precisa. Deus está mostrando isso pra gente. Eu falei: não, tem que mostrar é pra mim, não é pra vocês. Que quem vai ser padre vai ser eu. E aí, enfim, eu saí da comunidade. Isso foi em 2001. Quando foi em 2004, um amigo meu, que já estava fazendo caminho para vocacional na Diocese de Anápolis, ele me chamou, falou: Danilo, vamos num encontro, né? E nesse encontro, quem cuidava era o Padre William Martins. Então, o primeiro contato que eu tive foi com ele. E o primeiro encontro que eu tive, ele já me chamou para ir para o seminário. Ele falou: olha, a turma vai entrar agora, você já podia ir. Padre, não, calma. Peraí, eu não posso, eu tenho que ver, eu tenho que respirar, eu tenho que sentir se é isso mesmo, né? Ele: não, mas você podia já ir, não precisa fazer o caminho, que é 1 ano. Ele já estava já me liberando, né? Porque a gente já teve algum contato nas vezes que ele substituía as missas lá em Petrolina. O padre lá na época já estava um pouco doente e tudo. E falei: não, deixa eu fazer o encontro. Isso em 2004, era então para eu ter entrado em 2004 no seminário. Eu fiz o caminho em 2004. Em 2005 eu decidi ir. Só que o meu pai, que é contador, queria muito que eu seguisse o legado, né? A profissão. Exatas nunca foi meu forte. Mas eu falei: eu vou prestar vestibular e estou fazendo encontros vocacionais meio escondido ali. Eu não falava para minha família, não falava para os amigos, ficava assim na minha, né? Eu não queria contar. Eu queria que fosse uma coisa muito espontânea, não imposta, né? E prestei vestibular para contabilidade. E no mesmo dia que o padre Eli, na época, já me ligou falando que eu tinha sido selecionado para entrar no propedêutico em São Paulo. Foi no mesmo dia que eu recebi a aprovação no vestibular. Então eu tinha que escolher, de fato, se eu ia para o seminário ou se eu ia cursar. E aí meu pai veio todo feliz, falou: Danilo, e aí, o resultado saiu? Saiu, pai. E aí, passou? Passei. Mas eu não vou. Eu vou pro seminário. Naquele dia, o meu pai entrou no quarto sem falar uma palavra para mim. E a minha mãe ela ficou em choque, todo mundo lá em casa em choque, né? Porque eu já tinha que arrumar as malas no prazo de 1 mês. E uma coisa que me marcou muito, assim, sem um tom de crítica, que depois eu vou falar, né? Primeiro eu vou rebaixar, mas depois eu vou elevar. Mas a minha mãe não quis ver minha batina. Eu cheguei muito feliz em casa pra mostrar pra ela a minha batina, ela não quis ver, ela chorava. Ela falou assim: desculpa, mas eu não quero ver. Então aquilo foi muito forte pra mim. A minha saída de casa foi muito traumática, né? Tanto é que eu não gosto de passar naquela rodoviária de Anápolis de jeito nenhum. Não precisa nem pedir. Até Vou hoje. passar perto, porque eu fico um traumatizado, assim. Aquele ambiente ali, quando eu chego lá, eu lembro da cena, sabe? Parece que, assim, parece que eu tava vendo a minha família. É como se a minha família estivesse vendo o meu corpo morto no chão, assim. A minha irmã gritando, meu pai deitado, assim, sentado. Deitado não, sentado no meio-fio, com a cabeça, mão na cabeça. E eu nunca tinha visto meu pai chorar. Com a mão na cabeça, assim, tipo assim: eu perdi meu filho. Nossa, Foi e uma coisa louca. eu imagino porque é nítido a proximidade que vocês têm um com os outros, né? Exatamente. Mas aí o que acontece? Mas eu fui, assim, porque eu não entendia a reação deles. Porque pra mim, eu ia fazer uma experiência. É tipo assim: eu tô indo ali, daqui a pouco eu volto. Eu Não era pra valer. não vou gostar daquilo ali. Não vai ser pra mim. Entendeu? Eu já tava com aquilo ali na minha cabeça. Mas fui.
E agora, voltando atrás só um pouquinho, eu falei da Canção Nova, e foi lá na Canção Nova que eu tive uma experiência, na época, com o padre Roberto Lettieri, que era o fundador da Toca de Assis. Eu tava muito triste e muito sem saber o que, que eu ia fazer. Se eu realmente ia pro seminário, se eu ia, sei lá, comprar uma bicicleta. Não sei. Eu não sabia. Eu tava muito na dúvida. E eu fui muito triste por esse encontro, que era um tocão que acontecia lá na Canção Nova, que acho que era no Corpus Christi. E lá no Rincão Antigo, eu fui, sentei na arquibancada no último lugar, bem de frente pro altar, né? E tem um momento lá no sábado à noite que eles fazem uma vigília, uma adoração, que é tudo no escuro e todo mundo com as velas nas mãos. É um momento muito lindo lá. Só que os jovens que estavam na arquibancada quiseram descer para ficar mais perto, então eu fiquei sozinho lá em cima. Eu não quis descer. Eu tava muito triste, eu tava desolado. E o padre Roberto de costa pro povo, adorando Jesus, né? E ele só falou assim: tem um jovem aqui que tá muito triste. Aí eu falei, isso é muito genérico, né? Falar que é a mesma coisa, falar isso, né? Isso é muito genérico. Isso, algum jovem aqui vai estar triste. Tem 1000 jovens não é lá, eu. Né? Mas esse jovem não tá só triste, ele tá com dúvida no coração. Ele tá com dúvida se ele vai pro seminário ou não. Eu falei, isso aí já pegou um pouco mais, mas também acho que ainda é muito genérico. Não é comigo. Sou meio assim, né, cético nessas coisas assim, de profecia. Até estranho, mas eu sou. Porque eu acho que isso aí realmente acontece. Deus pode falar, mas nem sempre. Enfim. Quando eles foi fazer o passeio com o Santíssimo, que eles passaram de frente no chão, né, de frente à arquibancada, ele subiu para a arquibancada. Os acólitos que estavam com as tochas foram para frente, porque era para seguir adiante, né? Ele foi sozinho. Com o Santíssimo, subiu na arquibancada, ele chegou até mim, colocou o extensor na minha testa e falou: é você. Aí eu desabei. Eu quase morri. Porque, assim, não tem condição uma coisa dessa. Como que esse homem sabe? Só que eu não fui pro seminário por conta disso. Entende? Porque depois eu entrei ainda num discernimento, né? Então, voltando àquilo onde eu parei. Naquela hora que eu falei pra minha família que eu tava indo, que eu saí de Anápolis, eu fui realmente com esse desejo de só ver o que que era. Mas eu fui me apaixonando, entendeu? Então, quando eu terminei o propedêutico e vim pra Anápolis, para os estudos aqui, cada dia era um dia de felicidade, de completude. Então, assim, eu estava muito envolvido. Então, eu me encontrei dentro do seminário, não foi fora. Eu tive certeza, assim, né, da minha vocação, foi lá dentro, não foi fora. Depois de alguns anos, acho que 2000, começo de 2012, porque eu fui ordenado em 2012, Peço Santos Arcanjos, dia 29 de setembro. Tá chegando, inclusive. Tá chegando. Eu fui ordenado dia, se eu não me engano, dia 4 de dezembro de 2011, diácono. Então eu fui num passeio com outros padres lá em Caldas Novas, lá no Hot Park. Eu tava na piscina lá, tava divertindo, né? Quando eu olho pro lado, tava o diácono Nelson Corrêa, mais a esposa, a Márcia. Eu não acreditei, eu falei, gente, o diácono tá aqui. Em Caldas Novas eu fui lá correndo, né? Falei, diácono, sua bênção. Aí ele não me reconheceu, porque isso já tinha passado quantos anos? Né? De 2002 para 2012, 10 anos. Eu já tava bem careca. E aí eu falei, diácono, eu sou o Danilo, eu fui acompanhado por você durante 2 anos. Aí ele na Canção Nova, em Palmas. Com o Alberto Taveira. Ele, meu Deus, nossa, eu não lembrava de você, mas agora você falando eu lembrei. E aí, como que tá a sua vida? O que você tá fazendo? Você lembra que você falava que eu tinha vocação? Eu lembro. Pois é, eu sou diácono, vou ser ordenado em setembro, né? Aí foi uma festa, assim, foi muito especial. Mas, assim, foi um caminho, né? Foi um tempo importante na minha vida que eu vivi. Bonito também, né? Graças a Deus.